Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E o tema é o chamado de Deus para o despertar das guerreiras e guerreiros de Deus. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe, em Israel me levantei. No capítulo 4 do livro de Juízes, o povo de Israel estava sendo grandemente afligido e oprimido pelos cananeus, pois os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor e haviam se tornado escravos em sua própria terra por um longo tempo de 20 anos. E neste tempo de aflição que o povo de Israel passava, Deus levantou Débora, uma mãe, juíza e profetisa em Israel. Ela viveu no tempo dos juízes, quando não havia reis em Israel. Débora se assentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e ali os israelitas de diversas tribos procuravam-na em busca de uma solução para as suas causas. Em Juízes capítulo 4, versículo 4 diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Débora trazia ao povo a palavra de Deus e a vontade de Deus. Ela tinha grande influência entre o seu povo. Através da capacitação do Espírito do Senhor, Débora influenciava o povo de Israel a se levantar, lutar e a louvar o nome do Senhor. A influência do Espírito Santo. Levante-se e caminhe em direção às promessas de Deus. O Espírito Santo tem colocado em nosso coração sonhos e projetos, tem nos chamado a despertar e a anunciar o Evangelho da salvação a todos. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15 diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Espírito Santo tem nos chamado a levantar e influenciar a nossa geração, levando a mensagem de Jesus Cristo, um grande marco ao mundo. Que possamos influenciar a nossa geração, os nossos filhos e filhas, a conhecer Jesus Cristo, a conhecer mais da palavra de Deus, para que assim andem em comunhão com Deus, desviem-se do mal e não se conformem com o mundo, com a idolatria, com o pecado, mas tenham as suas vidas moldadas e transformadas à imagem de Cristo. E através da comunhão com o Filho de Deus, vivam libertos e experimentem que viver para Deus só nos trará vida, paz, amor e alegrias nesta terra, na eternidade com Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Após Josué e a geração que havia conquistado a terra prometida morrer, outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Deus a Israel, e desviavam-se do caminho por onde andaram seus pais, e a ira de Deus se acendia contra Israel e os entregava
na mão do inimigo. E quando se arrependiam e clamavam a Deus, o Senhor levantava juízes para os livrar do inimigo. Em Juízes capítulo 4, versículo 3 diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. A vontade de Deus para a nossa vida muda a nossa história e a história de muitos. Seja uma serva e um servo que abençoa a história de muitos através da influência do Espírito Santo em sua vida. Levante-se e caminhe em direção às promessas de Deus. Nada nesse mundo vai te trazer tanta alegria do que sonhar os sonhos de Deus e caminhar passo a passo dessa vida para cumpri-lo. O Senhor está conosco, nos dando força em meio às dificuldades e provações que passamos nessa vida. Que haja um lugar para Jesus Cristo influenciar a sua vida em todo o tempo, em todas as ações, decisões, que em meio a tempos difíceis, que você siga a direção que o Espírito Santo te dá, pois Ele conhece o seu futuro e tem o melhor preparado para você. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você faz parte de um grande propósito de Deus, que é de anunciar a todos a palavra de Deus e fazer a diferença em nossa geração. Você se tornará semelhante e influenciado com quem você passar o seu tempo. Passe tempo meditando na palavra de Deus, orando, adorando, e você será influenciado, guiado pelo Espírito Santo a viver os propósitos dele em sua vida. A influência do Espírito Santo vai te levar a um nível mais profundo com ele, aonde nenhuma provação pode parar os sonhos de Deus em sua vida, e aonde o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser honrado através da sua vida de comunhão com ele. A palmeira continua crescendo mesmo sob pressão. Em Juízes capítulo 4, versículo 5 diz assim: E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Débora se assentava para julgamento debaixo da sombra de uma palmeira. Mesmo em meio a tempos de aflição e declínio espiritual, Débora crescia e permanecia trazendo a palavra de Deus ao povo. A palmeira é uma árvore encontrada em grande variedade, há cerca de 2.800 espécies. No Oriente Médio, a palmeira mais comum é a tamareira, uma árvore que floresce no deserto e dá seus frutos mesmo sob grandes dificuldades. Ela pode alcançar até 30 metros de altura em seu local de origem. Uma das características mais marcantes da palmeira é a sua resistência. A resistência da palmeira é a capacidade de se dobrar por conta da flexibilidade do caule. Seja como a palmeira, que é capaz de suportar ventos de até 150 km por hora, que é a velocidade média de um furacão de categoria 1, enquanto muitas árvores são arrancadas por ventanias menores, a palmeira
permanece em seu lugar pela sua capacidade de se dobrar e esperar a tempestade passar. Que em meio a tempos difíceis, que possamos dobrar os nossos joelhos em oração, clamando até a tempestade passar. Que possamos criar raízes profundas na palavra de Deus, criar raízes profundas nos projetos de Deus, e tempestade alguma nos derrubará. Em Efésios 3, versículo 14 diz assim: Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos permanecer firmes e confiantes no único fundamento seguro que é Jesus Cristo, e permanecer testemunhando e louvando o Senhor Deus e continuar crescendo mesmo diante das mais duras provações. Em Salmo 92, versículo 12 diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Lute, esforce-se para vencer os obstáculos da caminhada. Suba ao monte da presença de Deus. Em Juízes capítulo 4, versículo 6 diz assim: E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Obedecer a Deus, honrar a Deus e amá-lo de todo o nosso coração nos levará a viver vitórias contra o pecado, o mundo e o inferno. Obedecer a Deus nos levará a viver livramentos, curas e milagres, mas desobedecer a Deus nos levará a viver um capítulo escuro de guerras, lutas e dores. Débora chama a Baraque, um guerreiro, a seguir as ordens de Deus e convocar os homens de guerra a subir ao monte Tabor. Em Juízes capítulo 4, versículo 10 diz assim: Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. É subindo ao monte da presença de Deus, buscando a Deus em oração e em estudo da palavra de Deus, que alimentamos a nossa fé em meio a tempos difíceis. Em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É o Espírito Santo agindo em cada um de nós, é a palavra de Deus, a oração, o jejum, que nos ajudam a termos uma fé inabalável e que nos sustenta de pé em meio a tempos difíceis. Em Mateus capítulo 17, versículo 17 diz assim: E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando sofrerei? Trazei-mo aqui. É no monte buscando a presença de Deus, querendo mais da glória de Deus, que alimentamos a nossa fé, que nos preparamos para combater o mal e fazermos a diferença em nossa geração, que sofre pela incredulidade, pecado e idolatria. O exército de Jabim, liderado por Sísera, era belicamente mais poderoso do que o exército de Israel. A vitória do povo de Israel aconteceu pela intervenção do próprio Deus agindo através das mulheres e homens de guerra, e agindo também através da natureza, onde o enorme temporal fez transbordar o rio Quisson, destruindo os carros de guerra dos cananeus. Em Juízes capítulo 5, versículo 21 diz assim: O ribeiro de Quisson,
os arrastou àquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quisson, pisar-te, ó minha alma, a força. O favor de Deus através do clamor. Foi o Senhor e todos os homens e mulheres de guerra quem derrotaram a Sísera e todo o exército inimigo. Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel e mostrou a misericórdia e o seu favor para com seu povo. Em Juízes capítulo 4, versículo 15 diz assim: E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Que em meio aos desafios que passamos nessa vida, que possamos clamar a misericórdia de Deus, que possamos enfrentar os desafios com fé, esperança e determinação, pois o Senhor nunca nos abandona e continua agindo ao nosso favor. Nós temos o Senhor Deus que nos ajuda a lutar e vencer os obstáculos da nossa caminhada. Lutamos com as armaduras de Deus e continuamos a caminhar em direção às promessas de Deus. Mulheres e homens que lutam as batalhas do Senhor precisam se revestir das armaduras de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porquanto não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Somente Jesus Cristo e as armaduras de Deus podem nos fazer vitoriosos nesta batalha que é espiritual. Entre as promessas de Deus e a posse delas, passaremos por lutas, provações e guerras, mas o Senhor nos ajuda a continuarmos a caminhada até o fim. O cinto da verdade. Vista-se da verdade da palavra de Deus, pois a verdade liberta. A couraça da justiça. A couraça protege o nosso coração. A couraça da justiça protege o nosso coração do pecado. Calçados os pés do evangelho da paz. Proclame o evangelho da paz, que a sua vida seja um testemunho. Deixe Deus guiar o seu caminho. O escudo da fé. O escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Escolha crer e confiar em Deus, que dias melhores virão. O capacete da salvação. Permaneça firme nas promessas de Deus e na segurança da sua salvação. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia, seja a nossa maior influência e não o mundo.
É a Bíblia, a palavra de Deus, que nos sustentará de pé em meio a tempos difíceis. É a palavra de Deus que renovará a nossa fé, que nos levará para mais perto de Cristo, que trará a libertação da escravidão do pecado. Em João capítulo 8, versículo 32 diz assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As provações e lutas que passamos nessa vida são treinamentos para que possamos, na força do Senhor, vencer as guerras e obstáculos que surgirão na nossa caminhada. Em Juízes, capítulo 4, versículo 21, diz assim: Então Jael, mulher de Herber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Deus interveio e o exército cananeu foi derrotado, e Císera fugiu e escondeu-se na tenda de Jael, que esperou o exausto Císera cair em um sono profundo, e com uma estaca e um martelo cravou na fonte de Císera, que morreu. A destreza de Jael em manusear o martelo e a estaca tem a ver com a tarefa das mulheres de montar e desmontar as tendas. O trabalho de montar e desmontar as tendas foi um treinamento de força para Jael, pois na força do Senhor e na destreza de suas mãos ajudou o povo de Israel a vencer a guerra. Em Salmo 18, versículo 34, diz assim: Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Que haja sempre um louvor em seus lábios. Em Juízes capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à frente de Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. O cântico de Débora e Baraque é um cântico de louvor a Deus pela misericórdia e pelos seus atos de justiça para com Israel. Os cânticos que os santos elevavam de todo o coração ao Senhor eram um meio importante de expressar sua gratidão a Deus pelo seu poder redentor que redimiu, libertou e salvou o seu povo. Que haja sempre um louvor em seus lábios, expresse a sua gratidão a Deus por tudo que fez em sua vida e por tudo que ainda vai fazer. Que possamos viver uma vida de louvor e gratidão a Deus, confiando em sua fidelidade e bondade e dando frutos de justiça e bondade em nossa vida. Em Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz assim: Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios que confessam seu nome. Somente a fé verdadeira em Jesus Cristo nos ajudará a subsistir diante das mais duras provações. Com a presença de Deus, não seremos derrotados. É a presença de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nossa geração, que nos ajudará a vencer os obstáculos da nossa caminhada aqui na terra. Em Juízes capítulo 5, versículo 5 diz assim: Os montes se derretem diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. O Senhor está no controle da nossa história e acompanha o seu povo em meio a tempos difíceis. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor tem nos chamado, Senhor, a nos levantarmos e a anunciarmos
o evangelho da salvação, pois o Senhor breve vem nos buscar. Senhor, liberta os filhos e filhas do pecado, do mundo e dos vícios, Senhor, e enche o coração do teu povo, do teu Espírito Santo, dos teus projetos e da tua palavra, Senhor. Pai, que em meio a tempos difíceis, que em meio a tempo de aflição, Senhor, que o teu povo venha se levantar, lutar e louvar o teu nome, ó Pai, pois é somente com a tua presença, com a tua força, Senhor, e com a tua ajuda, Senhor, que nós podemos vencer todos os obstáculos da caminhada, ó Pai, e continuarmos sendo bênção, sendo vasos de honra, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, que toda tempestade em nome de Jesus cesse, que haja paz nas famílias, que haja cura, que haja alegria nos corações, que haja calma, Senhor, pela tua presença conosco, ó Pai, pois tu és o Emanuel, Deus conosco. Senhor, em ti, Jesus, estamos seguros, estamos firmes e protegidos contra todo o mal. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.